Aspas para o presidente Jair Bolsonaro. Não será obrigatória essa vacina e ponto final. Essa frase foi dita pelo presidente Bolsonaro agora, em outubro de 2020. Falava sobre a imunização não compulsória da população brasileira quando a tão sonhada vacina contra a Covid-19 chegar ao Brasil, lembrando que ela tem que ser certificada antes pela Anvisa. Pois bem, essa frase representa uma postura antivacinista do governo, mais uma declaração que afasta a população da obrigatoriedade da vacina. Só que a gente não pode esquecer que em 6 de fevereiro desse ano foi publicada a Lei 13.979, a lei do coronavírus. Então, essa lei foi proposta pelo próprio executivo, assinada pelo então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Diz lá, no seu artigo 3º, que na situação atual de pandemia, as autoridades podem obrigar a população a ser vacinada sim. Além disso, a gente tem o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA prevê vacinação compulsória quando houver recomendação das autoridades sanitárias. E o descumprimento dessa norma vai gerar multa de 3 a 20 salários mínimos aos responsáveis. Então, esse quadro antivacinista, conforme reportagem do UOL em setembro desse ano, vai ao encontro do que o Programa Nacional de Imunizações Brasileiros enxergou. Houve queda na cobertura vacinal entre 2018 e 2019. E muito se deve à veiculação de notícias falsas que são disseminadas por diversos políticos, membros do governo, aliados e oposição. Então, a gente tem que deixar claro, a hesitação vacinal mata. Estimular a imunização frente a uma pandemia que causou mais de 150 mil mortos, são centenas de óbitos diários, são até aqui mais de 5 milhões de casos, e também uma pandemia que é responsável por números drásticos da nossa economia, que aprofundou a nossa crônica desigualdade social, é de responsabilidade, é um dever dos 3 poderes, do legislativo, do judiciário e do executivo. Esse último, a gente tem que lembrar, prefeitos, governadores e presidente. Então, independentemente do partido, as narrativas anti-vacina, o discurso ideológico contra a China ou contra os adversários políticos, a politização da origem dessa vacina que vai chegar ou a sua obrigatoriedade, são as cortinas de fumaça. Elas atrapalham a tomada de decisão do que realmente interessa, o cuidado com a vida do povo brasileiro. São mais de 200 milhões de vidas em jogo nesse país. Então, o que a gente fala aqui sempre? Se afeta a sua vida, estamos falando de política. Fica de olho nessas eleições, fica de olho no movimento dos estados, dos municípios, da União. Não dá para ficar em cima do muro, o trabalho tem que ser assertivo. As pessoas estão morrendo, famílias destruídas, a economia brasileira sentiu muito. Se você não perdeu um ente querido, a renda da sua família caiu e o desemprego está cada vez maior. O auxílio emergencial que não compra o mínimo e ainda teve o seu valor reduzido. A situação é urgente e as recomendações das autoridades sanitárias devem ser seguidas e estimuladas pelos políticos até que a vacina esteja disponível na rede pública de saúde, o SUS. Cuide-se de quem você ama, combata as fake news, corrija um familiar, um amigo desavisado sobre o assunto e defenda o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um presente da nossa Constituição de 1988. A política atuando em prol da saúde, os políticos atuando em prol da saúde do brasileiro, é assim que deve ser.